falávamos sobre a radiação do corpo negro. Parte 2, falávamos então, sobre esse corpo negro, que foi muito importante na história da física, no desenvolvimento da física. Lembrando que esse corpo que absorve totalmente a radiação que incide sobre ele, e ele emite radiação. Então, você tem a emissão de radiação e a absorção de radiação. Falávamos também, na aula passada, sobre algumas tentativas em que abordávamos a lei do deslocamento de Wien. Lei do deslocamento de Wien, você multiplicava o comprimento de onda para a máxima emissão vezes a temperatura, era sempre uma constante. Entretanto, a lei do deslocamento de Wien, ela não explicava completamente o gráfico. Então, nós temos aqui o gráfico, onde nós temos a energia. Lembrem o comprimento de onda. No vídeo anterior, nós descrevemos e explicamos bem esse gráfico aqui. Outra tentativa, então a lei do deslocamento de Wien, ela tem aplicações importantes, mas ela não consegue resolver satisfatoriamente esse gráfico, ela não consegue explicar satisfatoriamente esse gráfico. Então, outra tentativa, eu vou falar aqui apenas do resultado dessa tentativa, foi conhecida como lei de Rayleigh-Jeans. Funcionava bem em regiões de baixas frequências, ou seja, grandes comprimentos de onda. Você tem aqui, nesse gráfico, os resultados experimentais. E nessa linha pontilhada, eu estou seguindo aqui com o mouse, você tem a lei de Rayleigh-Jeans. Podem observar que a lei de Rayleigh-Jeans funciona muito bem aqui nessa faixa. Faixa de grandes comprimentos de onda, baixas frequências. Entretanto, o que ela prevê? À medida que o comprimento de onda diminui, essa energia tende a um valor muito alto. Então, se por acaso eu observar a previsão teórica da lei de Rayleigh-Jeans, observem que à medida que estou analisando apenas a linha pontilhada, observem que à medida que o comprimento de onda diminui, se eu analisar essa linha aqui, essa energia, ela tende ao infinito, a um valor muito grande. Então, o ultravioleta localiza-se nessa região. Então, se observar até o ultravioleta, esse valor tenderia a um máximo, a um valor muito grande. Esse fenômeno, essa previsão teórica, foi conhecida como catástrofe do ultravioleta. Quer dizer o seguinte: se a lei de Rayleigh-Jeans realmente funcionasse para explicar todo o espectro, a previsão dela era que à medida que o comprimento de onda, à medida que chegássemos aqui na região do ultravioleta, a energia tenderia ao infinito. Então, esse seria o problema teórico da catástrofe do ultravioleta. Então, isso era uma previsão. Muito bem, então nós temos aqui duas tentativas, mostramos duas tentativas. A lei do deslocamento de Wien e a lei de Rayleigh-Jeans. Muito bem, como vocês podem observar, pessoal, nenhuma das tentativas ela conseguia explicar satisfatoriamente a emissão de radiação do corpo negro. Então, foi necessária uma nova explicação. Essa explicação, de certa forma, foi surpreendente. E podemos afirmar que revolucionou a física. Por quê? Porque se vocês observarem esse gráfico, vocês podem observar aqui, que mesmo a lei de Rayleigh-Jeans e a lei do deslocamento de Wien, elas não conseguem explicar completamente. Então, era necessária uma nova explicação, mas com uma abordagem diferente. E aí nós temos um grande cientista que se destaca em 1900. Aqui temos a foto desse grande cientista, chamado Max Planck. O que o Planck pensou?
E isso foi revolucionário também para ele. Foi muito interessante quando ele chegou nessa descoberta. E quando eu digo descoberta, ele estava pensando nesse problema até chegar na solução. O que o Planck afirma nesse ponto? Ele diz o seguinte: a energia radiante de frequência F só pode ser emitida ou absorvida em quantidades discretas, múltiplos inteiros de HF, onde H é a constante universal, depois denominada constante universal de Planck, que vale 6,6 vezes 10 a menos 34 joules/segundos. Uma coisa importante é que o Planck buscou uma solução para a emissão de radiação do corpo negro. Então, inicialmente, o que ele estava pensando era na emissão. Muito bem, então o que ele diz? O corpo negro emite radiação. Nós já sabemos disso. Mas, olha o que ele fala, a energia radiante de frequência F só pode ser emitida ou absorvida em quantidades discretas. Então ele fala algo novo para a gente. Ele fala em quantidades discretas. E ele chama essa quantidade discreta de quantum. Onde cada quantum, essas quantidades, aliás, são múltiplos inteiros de HF. Onde H é a constante e F é a frequência. Agora, o que seria isso, então? O que seria essa quantidade discreta? O que é uma quantidade discreta para a física? Então, eu vou dar um exemplo, antes que a gente retorne ao problema da emissão ou radiação, mas vejam bem, ele fala aqui agora em quantidades discretas. Quantum. Vou dar um exemplo aqui. O que significa uma quantidade discreta? Para que vocês entendam. Vamos imaginar que tem um país, eu vou chamar de país da física. Nesse país, só existe uma moeda. Uma moeda vale 5F. Então é um país, o país da física. No país da física existe uma moeda. Então essa moeda vale 5F. Todos os produtos só podem custar múltiplos inteiros dessa moeda. Então você pode usar uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, só que os preços dos produtos devem ser sempre múltiplos inteiros disso. O que significa isso? Uma moeda vale 5F. O pessoal desse país fictício, por exemplo, afirmou que uma moeda vale 5F. Então, um produto pode valer 5F, 10F, 15F, 20F, 25F. O professor, ele pode valer 6,5F, um produto não. Por quê? Porque nesse país, apenas múltiplos inteiros dessa moeda. Vou dar um exemplo que isso significa. Então, nesse país, um pão custa 15F. Ou seja, para você comprar um pão, você utiliza 3 moedas. Então, você utiliza 5F, mais 5F, mais 5F. Vejam bem, você tem uma quantidade discreta. Ou seja, você não pode ter qualquer valor. Você não tem um contínuo de valores. O que seria um contínuo de valores? Um pão poderia, por exemplo, valer 14,5, 15,2, 15,3. Isso seria um valor contínuo. Algo contínuo. Entretanto, nesse país, fictício país da física, você pode apenas ter quantidades discretas. Então, olhem só, um pão custa 3 moedas. 3 moedas, cada uma vale 5F, ou seja, o pão custa 15F. Então, você usou uma quantidade discreta, sempre um múltiplo de um valor inicial.
Ah, professor, mas eu não gosto de pão, eu gosto de chocolate. Legal, você gosta de chocolate. Aí você, nesse país da física, você quer comprar um chocolate. Um chocolate, ele custa 30F. Mas vejam que 30F é um múltiplo inteiro do valor de uma moeda, 5F. Então eu preciso de quantas moedas? Eu preciso de 6 moedas, porque cada uma vale 5F. Então nós podemos afirmar, pessoal, olha que interessante, que o preço nesse país fictício obedece a uma quantidade discreta. Como é que eu calculo esse preço? Eu vou multiplicar o número de moedas que eu preciso para determinado produto vezes o valor de uma moeda, o valor dessa quantidade de referência. Então nós poderemos escrever que o preço vai ser N, o número de moedas, vezes o valor de uma moeda. Mas quanto é o valor de uma moeda? Ah, o valor de uma moeda é 5F. Então nós podemos escrever que o preço é dado por N vezes 5F. No caso do chocolate, eu precisaria de 6 moedas. 6 moedas vezes 5F. Qual é o preço do chocolate? 30F. Olha o pão. No caso do pão, eu precisaria de 3 moedas. 3 vezes 5F, temos um valor de 15F. Onde esse número de moedas é um número inteiro. Uma moeda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas. Então o preço, poderíamos afirmar aqui que nesse país, o preço seria quantizado. Como assim quantizado? O preço sempre é um múltiplo inteiro de um valor de uma moeda. Então isso é uma quantidade discreta. Eu não posso ter qualquer valor. Eu posso ter apenas múltiplos de um valor inteiro. Certo? Então, olha o que acontece. Quando nós analisamos aqui a radiação emissão do corpo negro, nós vamos utilizar exatamente essa ideia do Planck. Então, o que o Planck imaginou? Vamos imaginar que esse objeto, ele se configura como um corpo negro. Ele emite radiação. Então, a emissão de radiação, ele emite em quantidades discretas. Ele não emite qualquer valor. Sempre valores múltiplos de um quantum. Mas, professor, quanto vale um quantum? Então, olhem só aqui, ó. Um quantum é definido por H vezes F. Então, ele vai poder emitir uma radiação, ele vai poder emitir ou absorver uma radiação cujo valor é H vezes F, cujo valor é 2H vezes F, 3H vezes F, sempre múltiplos inteiros de H vezes F, onde H vezes F é a energia desse quantum. E aí nós temos a origem do que nós conhecemos como física quântica. Então, quando a gente fala em física quântica, temos que observar a questão da radiação do corpo negro. O que isso significa, então? Que a energia que esse objeto ele emite é sempre em quantidades discretas. É como se ele emitisse a energia em pacotinhos de energia. A energia é emitida em ondas. Só que essas ondas, elas transportam energia. Então, é como se essa energia fosse transportada em pacotinhos de energia. E um pacote de energia, um quantum, é dado por H vezes F. Se eu tenho 3 pacotes, eu tenho 3 quanta.
porque o plural de quantum é quanta. Lembrem agora, pessoal, física quântica. E aí nós temos aqui, por exemplo, 3 quantos, ou seja, 3 quanta. Um quantum mais um quantum mais um quantum, 3 quanta. Cada quantum tem energia igual a H vezes F. Então a energia é multiplicada em múltiplos, como a nossa ideia do dinheiro. Então é como se a energia fosse enviada em pacotinhos. Cada pacote tem energia HF. Eu não posso ter meio pacote de energia. Ou eu tenho um pacote, ou eu tenho 2, ou eu tenho 3, ou eu tenho 4, ou eu tenho 5, mas sempre um múltiplo inteiro. Professor, pode ser 1 bilhão de pacotes? Claro que pode. Mas pode ser 1 bilhão e 1, 1 bilhão e 2, 1 bilhão e 3, e assim sucessivamente. Então a energia, ela vai ser dada por N, onde N é o número desses pacotinhos, o número de quanta que eu tenho, de quantums que eu tenho, é o plural de quantos, quanta, vezes essa energia de um quantum. Mas a energia de um quantum é H, que é a constante de Planck. O próprio nome já diz, constante de Planck é tabelada, vezes F, que é a frequência da radiação. Então, assim, isso é bem importante, pessoal, vocês anotarem no seu caderno. A energia na natureza ela é quantizada. Então, isso é quantizada. Pode ter apenas valores múltiplos de um determinado valor. Na física, a gente chama que ela é discreta. Assim, a energia na natureza não é contínua. O que é contínua? É que pode ter qualquer valor. Lembrem da ideia lá das moedas. É o mesmo raciocínio que a gente utiliza aqui. Depois, a energia é emitida na forma de pequenos pacotes, denominados quanta de energia. Cada pacote é um quantum, o plural quanta. Por isso o nome física quântica. Vamos lá. Quando nós falamos em energia emitida, nós vamos lembrar aqui que a energia é dada por N, HF, onde HF é um quantum. Lembrem disso. Muito bem, essa constante de Planck, o próprio nome já diz constante, ou seja, não vai mudar. Se ela mudasse, seria uma variável. Então, essa constante de Planck, nós temos ela com duas unidades aqui. Se nós utilizarmos Joule e segundo, essa constante adquire o valor 6,63 vezes 10 na menos 34 joules. Segundo. Mas nós poderemos utilizar, na física moderna, a gente utiliza muito a unidade elétron-volt. Vou mostrar um exemplo logo adiante. Então, se nós utilizarmos energia em Joule, a constante é essa. Se nós utilizarmos a constante, a energia em elétron-volt, a constante nós utilizaremos essa aqui, 4,1 vezes 10 na menos 15 elétron-volt segundo. Vou dar um exemplo. Olhem só esse exemplo. Uma determinada onda eletromagnética tem frequência igual a 15 MHz. Determine o comprimento de onda dessa onda eletromagnética e a energia em Joule e elétron-volt de um quantum dessa onda eletromagnética. A onda propaga-se no vácuo. Se ela propaga-se no vácuo, ela se movimenta com a velocidade 3 vezes 10 na 8. Como é que nós vamos fazer agora? Então, esse problema pede para determinar o comprimento de onda. Vamos utilizar, então, a equação V igual a lambda-F. A velocidade é a da luz. Todas as ondas eletromagnéticas no ar ou no vácuo se movimentam com a velocidade praticamente igual à da luz. Aliás, no vácuo é igual à da luz. E no vácuo também. O valor, então, 3 vezes 10 na 8. O lambda eu quero descobrir.
15 mega é 10 na 6. Resolvendo essa questão, nós temos que o comprimento de onda, 3 dividido por 15, 0,2, 10 na 8 por 10 na 6, 10 na 2. O comprimento de onda é de 20 metros. Vamos calcular agora a energia de um quanto. Eu até utilizei o termo fótons, porque lá na frente vamos ver que o Einstein utiliza esse termo, mas a ideia é baseada num quantum de energia. Então a energia vai ser dada por NHF, onde N, a gente quer saber de 1. Se você quiser saber de 50, bastaria substituir por 50. 1 vezes H, eu utilizei esse valor, joule segundo, e a frequência fornecida no problema. Então a energia de um quantum, 99,45 vezes 10 a menos 28 joules. Por que joules, professor? Porque eu utilizei aqui em joules. Então essa energia ela é em joules. Mas nós não utilizamos apenas joules. Podemos utilizar outra unidade, que é o elétron-volt. Então a energia, vamos substituir agora, mas essa constante terá um valor diferente. 4,1 vezes 10 a menos 15, vezes 10, vezes 15, vezes 10 na 6, nós temos que um quantum vale 61,5 vezes 10 na menos 9 elétron-volt. Então você pode calcular tanto em joule quanto em elétron-volt.